Bom dia, dona Ivone. Já estamos nos alongando aí. Aí, agora vamos fazer o gato saudado. Empurra o chão. Solta o ar e sobe. Empurra o chão. De novo. Mais uma vez. Isso aí. Hoje nós vamos botar um exercício diferente junto. Quem precisar, ele bota uma cadeira para se apoiar. Nós vamos fazer um agachamentozinho. Vamos se preparar para o nosso próximo nível. Até como se fosse sentar. Coloca a cadeira atrás, expressão uma na frente. Quando você sentir que encostou no encosto, sobe. Encolhe o abdômen. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Fechou? É para nós ativar um pouquinho a região das nossas pernas. E cada dia vamos acrescentar mais um exercício. Mais um dia que se inicia, né? Que a gente tem a oportunidade de estar aqui, juntinhos, falando de Deus. Eu tô colocando minha cobertinha nas pernas. Porque esse tempinho sentado dá um friozinho. Então, melhor estar quentinha, né? Para conversar, para falar. Vamos começar agradecendo a Deus por esse dia, pelo nosso fôlego de vida, né? O ar que respiramos. Vamos fechar nossos olhos? Paizinho, muito bom dia. Bom dia, nosso Rei Jesus. Bom dia, amigo Espírito Santo. Obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela noite de descanso que nós tivemos, Pai. Independente, Senhor, de quantas horas que nós dormimos, quantas horas nós deixamos de dormir, Pai. Nós queremos somente te agradecer, porque a gente tem uma cama quentinha, nós temos um teto sobre nossas cabeças que nos protege do vento, nos protege das chuvas, das tempestades, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela nossa casa. Obrigada por tudo que tem dentro dela, porque tudo o Senhor nos deu força, nos deu coragem, nos deu sabedoria, Senhor, para conquistar. Tudo o Senhor nos deu, papai. Muito obrigada, Senhor. Queremos te agradecer pelo ar que nós respiramos, por ele nos dar força e vigor aos nossos corpos. Obrigada, Senhor, pela água que nós bebemos, que ela é limpa, ela é pura para nós abastecer o nosso corpo. Obrigada, Senhor, pelos alimentos que dão força, energia, vitaminas para os nossos corpos também. Graças nós te damos, Senhor, porque em pequenas coisas nós conseguimos ver a sua mão, nós conseguimos ver o seu cuidado, Pai. Nós só queremos te agradecer, Senhor. Obrigada, Pai. Pai, nós queremos te pedir que neste dia, Senhor, o Senhor esteja nos conduzindo, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê revelação da sua palavra,
porque a sua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é verdadeira, Senhor. A verdade do Senhor, ela nos liberta. E nesse quarto dia, Pai, nós queremos entender ainda mais a sua verdade, Senhor. Nós queremos ser mais libertas, mais frutos nós queremos dar ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a ver aquilo que está escondido, tudo aquilo que precisa ser mudado, precisa ser moldado, Pai. Traz para nós clareza das áreas que ainda estão escondidas e escuras, Pai. Em nome de Jesus, nos dá força, nos dá vigor para enfrentar a nós mesmos, para enfrentar a nossa alma e trazer um alinhamento para ela, Pai. Em nome de Jesus. Pai, neste momento eu falo de mim. O Senhor tem liberdade para fluir através de mim, Pai. Mas eu peço que primeiro o Senhor haja em mim. Traz clareza para mim, as coisas que eu ainda preciso mudar, Senhor. As coisas que o orgulho tem barrado, Pai, o meu crescimento. Em nome de Jesus, Pai, aqui neste momento eu sou canal de bênção do Senhor para a vida delas. Então me usa, Senhor, da forma que for necessária. E eu peço, Senhor, que o Senhor prepare o coração delas, a mente delas, para que elas venham receber na medida certa que elas necessitam para as suas vidas, Pai. Seja em exortação, seja em amor, seja em conhecimento, seja em carinho. Pai, aquilo que elas precisam, o Senhor sabe. Então eu peço que o Senhor esteja ministrando o coração delas com liberdade, em nome de Jesus. Anjos vão em favor dos nossos familiares, das nossas famílias. Cuidem, protegem, livrem eles do perigo, livrem eles do mal agora, em nome de Jesus. E Pai, continua conosco. Eu te convido, Espírito Santo, a fazer morada dentro da casa de cada um que estiver ouvindo. E dentro da minha casa, o Senhor tem liberdade. Então continua com a gente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar? Passaram bem? De ontem para hoje? Hoje o nosso tema, tem Bíblia aí? Já vai abrindo em João 15, do 1 ao 8. Hoje eu vou abrir a minha Bíblia também. Eu sempre abro pelo devocional, mas eu gosto da palavra mesmo. Dá pra gente dar uns risquinhos ali de maior entendimento e clareza, né? João 15, 12, 14, 15, do 1 ao 8. Vou começar a ler, tá? Deixa eu só pegar meu marca-texto que eu gosto de dar umas pintadas. Aqui é a parábola da videira e os ramos, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem está falando é Jesus. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Vamos marcar isso aqui. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos, eles são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Vamos identificar esse aqui também, ó. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Bom dia, Tata. Seja bem-vinda. Nós estamos lendo João 15, do 1 ao 8, tá? É a videira e os ramos. Hoje o nosso tema é celebre as podas da vida, pois delas vêm os bons frutos. Ontem nós falamos sobre deixa doer, né? Deixa doer e viva o processo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa dor, né? Como eu já falei muitas vezes, tudo é intencional nesse devocional. Então, hoje, a gente vai falar sobre essas podas das coisas ruins que a gente já vem, né, identificando. No primeiro dia, a gente trouxe consciência, né? No segundo dia, nós falamos sobre as mentiras, que a gente usa como uma muleta para atrair a atenção, o amor, ou até mesmo para conquistar algo que a gente busca, né? Então, a gente já trouxe consciência das nossas atitudes, né? A vida que nós estamos tendo é por conta das atitudes que nós tomamos, é total responsabilidade nossa. No segundo dia foram as mentiras que a gente usou para estar onde a gente está hoje, né? E ontem nós falamos sobre a dor do processo, né? Então, dói, deixa doer. O que quer dizer? Deixa o orgulho ser vencido, deixa Deus mostrar aonde o orgulho está te barrando, onde ele está te impedindo, né? De viver o melhor. E deixe doer. Essa dor, se está doendo, é porque você está resistindo. Então, não resista à dor. Resista, né? Não resista à mudança para o novo de Deus, né? Deus pode ter te dado uma palavra que te trouxe até aqui, mas a partir de agora você precisa buscar algo novo para viver o melhor ainda, a melhor fase que Deus tem para nossas vidas, né? Então, hoje a gente vai falar sobre as podas, né?
E aqui nessa palavra sobre a videira, ele está falando que Jesus, ele é a videira verdadeira. É ele que tem a verdade, a palavra dele é a verdade, né? É a verdade que vai nos libertar. E nós somos os raminhos que estamos conectados à videira verdadeira, né? E na nossa vida, nós somos como uma árvore, né? Nós temos um caule, que é o nosso espírito, que está perfeito, e os ramos, né, que saem para os ladinhos, assim, os galinhos, eles são atitudes, na verdade, são áreas da nossa vida, né? E cada área da nossa vida, ela tem as folhinhas, que são as atitudes que a gente tem em cada área, né? A área conjugal, a área espiritual, a área financeira, os filhos, o social, o servil, o intelecto, o teu profissional, o que mais que tem? São 11 áreas, eu esqueci algumas, né? Mas essas são as que mais eu memorizei, que são as que mais pega para mim, assim, que eu vejo que eu preciso melhorar muito os meus frutos. Então, vou usar, por exemplo, a área financeira, né? Eu sou a árvore e eu tenho galinhos aqui, né? Esses galinhos aqui, um é o financeiro, o outro é o conjugal, o outro é o espiritual. E se o meu galinho do financeiro, ele tá podre, né? E as folhas já caíram por causa dos frutos ruins, o galho apodreceu. Então, esse galho podre, ele precisa ser podado, ele precisa ser cortado. Essas atitudes ruins, elas precisam sair. Para quê? Para que nasça um novo broto, nasça um novo fruto através desse novo ramo, né, que vai crescer. As novas folhas, os novos frutos, na verdade, as novas folhas sejam vistas através das minhas novas atitudes. Então, os frutos que eu vou colher na área financeira depois das minhas novas atitudes, eu vou estar desfrutando. Então, eu vou dar um exemplo mais real, natural, né? Eu tenho um pé de abacate. A mãe que morou com nós, ela talvez vai se lembrar dele, que ele já estava muito grande. E aconteceu que a gente tem aqui atrás do nosso quintal, a gente tem as bananas, e a gente colocou o vaso dele ali para que ele pudesse ter um pouco mais de sombra, né? Não ficasse somente no sol. E o que aconteceu? A gente tem galinhas, a gente tem bichinhos, né? O nosso peru, ele pisava em cima e derrubou o nosso pé de abacate. O que aconteceu? As galinhas alcançaram e comeram todas as folhas. Comeram todas as folhinhas do pé de abacate, porque ele era pequeno, assim. Tinha o tronco grande, mas as folhas eram pequenas e eram poucas, assim. Ele ficou assim inclinado. Ficou 1 ou 2 dias, assim, que eu não consegui ir lá erguer ele por conta da chuva. Mas ele ficou e elas comeram todas as folhas. Quando deu sol, eu fui lá, botei ele retinho de novo, prendi com algumas pedrinhas, botei terrinha nova, botei adubo nele, para que ele florescesse novamente. Só que não foi o que aconteceu. Ele começou a morrer, o tronco dele de cima para baixo. O que aconteceu? Ele começou a ficar preto, 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 assim, e começou ele tinha alguns galhos, né, também, que era onde estavam as folhas, começou tudo a ficar preto e a morrer. O que eu fiz? Eu fui lá e cortei, porque o tronco dele já era mais grosso, então eu precisei com a faquinha, eu cortei a parte que estava ruim. E eu vou mandar uma foto para vocês, eu vou anotar que eu vou mandar a foto do abacate para vocês. Vou botar aqui, para vocês verem como que ele tá agora. Foto do abacate. Aí, eu cortei e deu 1 semana, um pouco mais, assim, de dias, não lembro bem. Ele começou, aonde eu cortei, ele começou a crescer um novo broto. Ele começou a crescer de novo e já começou, junto com esse brotinho novo, já começou a sair novas galinhas. Tudo bem pequenininho, bem pequenininho. Tu tinha que ir bem pertinho para você ver, né, esse novo crescimento. E isso se encaixa muito nisso aqui que a gente está falando, né, que Jesus, ele é a nossa videira e ele é a verdade. Então, se tu poda no natural, aquilo que tá podre, aquilo que tá ruim, vai vir algo novo. Só que muitas vezes a gente não quer podar as nossas atitudes erradas nas nossas áreas, né, da vida, no espiritual, conjugal, emocional. Então, muitas vezes a gente tá apegado ao podre. Só que a palavra, ela fala que aquilo que não dá bons, que tá em Deus, mas não dá bons frutos, esse é cortado e é jogado fora para secar e ser queimado. Então, não adianta nós aqui, como cristãos, né, como evangélicos, a gente estar em Deus, mas nós não darmos bons frutos. Não adianta a gente não dar bons frutos. Eu fiz as minhas anotações, né? Todo ramo, né? A ordem é de nós nos conectarmos com Deus, e quando eu busco a Ele permanece em mim. Mas é minha intenção. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra, eu preciso buscar conhecimento na área espiritual, de posicionamentos firmados em Deus que eu preciso ter. Então, a intenção do ramo é permanecer conectado, né, à videira verdadeira. Só que eu tenho que permanecer nele. E então, ele permanece em mim. E então, os bons frutos vão aparecer. Quando eu me posicionar de estar ali na presença, colocar ele como centro da minha vida, como primeiro lugar, os meus frutos, as coisas ruins vão sair, os meus frutos bons vão começar a aparecer. E então, eu estando nele cada vez mais profundo, buscando mais ele,
eu vou dar melhores frutos ainda. Serão bons frutos, mas serão melhores ainda. E quem desfruta desses bons frutos vão ser todos que estão ao nosso redor, como nós já falamos em outros encontros, né? E aquele que não dá bons frutos, né? A gente precisa se observar, se analisar, né? Eu anotei aqui quais que a gente precisa ver, o que a gente precisa tirar da nossa vida, o que a gente precisa podar, né? O que não dá bons frutos, os comportamentos errados, né? Quais são os nossos comportamentos com os nossos familiares, com os nossos filhos, com o nosso marido, com o chefe, com a igreja, com os nossos pastores? Quais são os nossos comportamentos perante eles, né? Quem foi, qual versão de nós a gente vendeu para eles como perfeitas, né? Mas os nossos comportamentos estão mostrando a nossa realidade, né? São frutos ruins. Quais são os nossos comportamentos? O que tem saído da nossa boca? São palavras de bênção ou são palavras de maldição? Eu murmuro, eu blasfemo, eu faço fofoca, eu falo mal, né, do meu marido, dos meus filhos para alguém. O que tem saído da minha boca, né? É morte ou é vida? Se é morte, tem que podar. É palavrão, é xingamento, né? Então isso tudo tem que ser podado, tem que sair. Não condiz mais com uma filha de Deus, né? Um filho de Deus. Os lugares que a gente frequenta, aonde que eu tenho ido, é lugar que vai elevar a minha identidade em Deus, vai firmar a minha identidade em Deus, ou ela vai me trazer dúvida, vai me colocar numa balança, será que eu vou para Deus ou será que eu vou para o mundo? Quais os lugares que você está frequentando? Quais as decisões, as decisões e as formas que você trata, né, as pessoas que estão contigo dentro da tua casa? Qual é a forma que você trata o seu marido? Qual é a forma que você trata os teus filhos? Essa é a nossa família. Depois, quando a palavra fala, né, deixai pai e mãe, os demais, irmãos, mãe, pai, tios, eles viram familiares, aonde são os parentes, né? A área parentes da nossa vida. São as pessoas que a gente precisa manter o contato, a gente precisa manter, né, a conexão com eles também, porém a nossa responsabilidade é aqueles que estão dentro da nossa casa, né, que são os nossos filhos e os nossos maridos. Então, tem sido a forma que você tem tratado o teu marido e os teus filhos? O que você tem feito por eles? Como que você tem feito por eles? Qual é a real razão de você tratar eles dessa forma? Né? Por que você trata eles dessa forma? Então, a forma como a gente gere os negócios, né? Eu estou gerindo bem o meu financeiro ou eu estou gastando sem olhar o amanhã, né? Como é que a gente tem gerido? Como que a gente lida com o dinheiro, né? A gente está podendo abundar na vida das pessoas ou a gente está na escassez? Né? O que você escuta, né? Quais são as músicas que você escuta? Quais são as notícias que você escuta? Quais são as novelas, os filmes, as séries, os vídeos da internet? O que você tem escutado? Né? Tem trago paz, tem elevado o teu espírito ou tem te trazido ansiedade, preocupação, medo, insegurança, incredulidade? É o que me veio agora. Tem roubado a tua fé, aquilo que tu está assistindo? Ou tá fortalecendo a tua fé, que você é firmada, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus cuida, que Deus protege? O que tem roubado a tua fé? Tá pelo ouvir, né? A palavra mesmo, ela fala que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, o que você tá ouvindo que tá roubando a tua fé? O que mais? Isso aí, o que eu escuto, o que eu falo. E ele fala, né, que aquele que não dar bons frutos, né, ele precisa passar pelas podas. Então, tudo isso que eu falei são coisas que a gente precisa analisar nas nossas 11 áreas da vida, né? Aonde que tá faltando eu podar, eu tirar. Essa poda, ela vai doer no nosso orgulho, como a gente falou ontem, deixa doer, mas viva o processo, né? Viva essa jornada de transformação. É a poda, é o tirar a coisa ruim de dentro da minha vida que vai doer, que vai machucar. Então, deixa Deus mostrar. Você tem pedido que quer algo novo, você precisa se disponibilizar a viver esse algo novo. E por isso que a gente está aqui nessa jornada, né? Para viver realmente algo novo, a gente está trazendo clareza, a gente está trazendo luz àquilo que estava escondido, estava oculto na nossa alma, né? Que está fraturada, que está machucada, que está dolorida. Então, cada um tem o seu contexto da vida, né? E faça a autoanálise. Mas deixa doer, não resista à mudança de Deus para a tua vida, né? Não deixe que esses 40 dias, essa nossa jornada, seja apenas somente mais um conteúdo que vai ficar no teu intelecto e você não vai praticar nada. Porque a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Aí você vai chegar no final do projeto, né, dos 40 dias, você vai estar frustrada porque nada mudou. Porque a Carmen que vendeu uma promessa de busca da plenitude de 40 dias, mas a minha vida continua a mesma. Eu não posso fazer nada pelo que vocês possam fazer. Eu vou fazer na minha vida. Eu vou ter a transformação que eu me movi, entende? Eu vou colher os frutos daquilo que eu vou plantar nesses 40 dias. Você vai plantar nesses 40 dias, você vai colher. Você vai ter o resultado daquilo que você se intencionaliza a fazer. Minha saúde continua igual ou tô mais doente. No final, né? Vai chegar nos 40 dias. Aonde que você errou, né? Lembra dos primeiros dias, trazendo a consciência, quais são as mentiras, quais são, né, as muletas, aquilo que Deus mostrou para você que você não tirou, não podou. Então,
tudo vai ser responsabilidade sua. O seu resultado é sua responsabilidade. O meu resultado é minhas responsabilidades, né? Então eu fiz o convite para vocês estarem comigo, mas cada uma tem que fazer aquilo que é necessário na sua vida, né? As suas podas é você e Deus, né? É Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te mostrar. E eu vou ler um pouquinho aqui do nosso devocional. Que mensagem mais poderosa, né? Ela está falando. Que mensagem mais poderosa Jesus nos dá por meio desse diálogo que teve com os seus discípulos, pouco antes dele morrer. Ele nos compara a um ramo de uma árvore, onde ele é a árvore em que o ramo precisa estar. Só quando estamos de verdade em Cristo podemos gerar bons frutos em nossa vida. Precisamos ter sempre a consciência de que nossas experiências de vida adulteraram a nossa identidade e, com isso, o nosso caráter. Precisamos saber também que um caráter corrompido é bastante suscetível a uma vida marcada por erros, escolhas ruins e pelo pecado. Esses são os nossos frutos, o que fazemos quando estamos sendo guiados pelo nosso coração humano, que insiste em ser insubordinado e independente de Deus. O primeiro passo para uma mudança dos frutos que estamos produzindo na nossa vida é a coragem, é a humildade, né? E de reconhecer os frutos atuais e discernir sobre a qualidade deles. Quando olhamos para uma bananeira, não podemos esperar outros frutos pendurados nela a não ser bananas. Se você nunca viu uma bananeira, mas caminhando em uma mata, vir bananas penduradas em uma árvore, rapidamente saberá que é uma bananeira. Com a minha vida e a sua é do mesmo modo. Não adianta querermos convencer a nós mesmos e aos outros colocando uma placa de eu sou santo, eu sou a correta, né? Eu sou honesta, eu sou generosa, eu sou humilde ou eu sou boa. Se o que a nossa existência tem produzido comportamentos. Opa, tem produzido. Ah, tá. Me perdi aqui um pouquinho, peraí. Se o que na nossa existência tem produzido na vida de outras pessoas é diferente. Então não adianta nada a gente falar tudo isso, né? Esses adjetivos, se a gente não produz nada de diferente para as outras pessoas, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, eu já continuo a leitura. Uma pergunta, né, que uma vez o meu marido me fez. Amor, e se tu morresse hoje? Qual é o legado que tu teria deixado na vida das pessoas que te conhecem? O que as pessoas vão falar de mim? Quem que foi a Carmen? O que eu gerei de mudança na vida das pessoas que estavam ao meu redor? Então, é uma pergunta para a gente se fazer, né? Quem vai ser a Carmen lembrada, né? Quando a gente não estiver mais aqui. Vou continuar a leitura. Meditem nisso depois também, tá? Se as nossas palavras e os nossos comportamentos não são de santidade, honestidade, humildade e bondade, estamos só nos enganando, tentando enganar as outras pessoas e achando que estamos enganando a Deus. E é esse auto-engano que nos impede de mudar a nossa vida e que nos afasta de uma vida plena e abundante. Como ele fala em Mateus 7, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Mateus 7:20, se vocês querem ler depois. Em Mateus 7:20, Jesus é claro quando diz que o ramo que não gera bons frutos, ele corta e lança fora. E que esse ramo cortado por não estar mais conectado à árvore, que é Cristo, seca e é lançado ao fogo. Eu tenho certeza de que, assim como eu, você jamais gostaria de ser como um ramo infrutífero, desconectado de Jesus e queimado. Então, sigamos todos os dias examinando o nosso coração e os nossos comportamentos, nos arrependendo quando errarmos, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e aos seres humanos quando errarmos com eles, para que o nosso ramo tenha vida e esteja sempre recebendo do néctar da árvore da vida de Deus, que é Cristo. Eu quero fazer mais um parênteses aqui, antes de continuar a leitura, que dos princípios que a gente precisa ter, a gente vai reconhecer, né? Deus vai nos mostrar onde que estamos errando, nós precisamos reconhecer, nós precisamos ser humildes de ir e pedir perdão para a pessoa, né? Isso vai confrontar o nosso orgulho, o orgulho não vai querer que você se humilhe, então ele foge, lembra que a gente já falou? A nossa mente, ela foge de tudo aquilo que é desconfortável. Então, a nossa mente, ela não vai querer ser humilhada, ela vai te roubar disso. Então, se ela tá te roubando disso, você não vai ter crescimento. Então, sempre que Deus te mostrar, ó, você tá, vamos dizer assim, por exemplo, um marido, né, que é a pessoa que mais sofre do nosso lado, sempre é o marido, né? Porque a gente não passa para os filhos aquilo que a gente passa para o marido. Então, vamos falar dos nossos maridos. Se eu errei com meu marido, eu preciso ir lá, ser humilde, pedir desculpa para ele, pedir perdão e reconhecer. O reconhecer é você falar: meu amor, eu errei nisso aqui, eu errei nisso aqui, me perdoa. A gente precisa confessar os nossos pecados para que a gente consiga receber o perdão de Deus. Entende? A gente vai receber o perdão da pessoa, mas a gente precisa receber o perdão de Deus. Então a gente precisa confessar. Não adianta ficar só aqui, eu reconheço que eu tô sendo grosseira com meu marido, mas então eu vou cuidar para não ser mais grosseira. Isso aqui vai ser um fruto que não tá ligado a Deus. Vai ser um fruto próprio, onde você vai lutar, você vai batalhar para te controlar, te conter nas palavras, você vai fazer de tudo e mais um pouco
para se conter, né? Ai, 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 mas sempre vai ser aquele peso, aquela coisa ruim. E a palavra, ela fala que aquele que não está ligado à verdadeira não pode produzir bons frutos por si só. Então a gente precisa estar seguindo os princípios de Deus, que é o reconhecer e confessar. Então, se é necessário, você reconheceu, já vá e confesse para a pessoa o seu erro e peça perdão, certo? Isso é para todas as áreas, né, da nossa vida e para todas as pessoas que têm contato conosco. Pode não ser o seu marido, pode ser um familiar, pode ser um amigo, uma amiga. Você vai pegar isso e vai colocar no seu contexto de vida, ok? Vamos seguir? O segundo passo é sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Ah, eu nem tinha lido essa parte, mas cabe com o que eu falei agora. A gente precisa ser intencional de reconhecer e pedir perdão, né? O segundo passo é sermos intencionais na geração dos nossos frutos. Precisamos saber que todos os dias, do acordar ao dormir, temos que fazer as escolhas certas, estar nos lugares certos, falar as palavras certas e nos conectarmos com as pessoas certas. Nós estamos o tempo todo gerando frutos. A questão é que nossos frutos só serão verdadeiramente bons se estivermos conectados à árvore da vida, que é Jesus. Não tem como nossa fonte jorrar água pura se ela não estiver recebendo água da fonte certa, da fonte pura e que gera vida e que é Cristo. Então, é arrogância imaginarmos que conseguiremos fazer as coisas certas se vivemos tendo uma vida distante da palavra de Deus, que nos ensina, que nos exorta e que nos constrange. É muito prepotente da nossa parte imaginarmos que venceremos o pecado e o coração orgulhoso sem tempo de oração, de joelhos no chão e um coração quebrantado e arrependido diante do Pai. E é sinal de autossuficiência demais imaginar que conseguiremos ter pensamentos de paz e sentimentos bons sem encher a nossa vida de louvor e adoração. Eu vou marcar aqui para mim. Vocês lembram que eu falei ontem um pouco do passo a passo para vocês criarem, né, a jornada de vocês? Eu trouxe um exemplo da minha vida, aquilo que, se não lembram, podem voltar, né, lá no YouTube vai estar hoje a aula de ontem também. Então, vocês lembram que eu falei, gente, eu preciso, né, ouvir uma pregação, uma, duas, todos os dias, eu preciso de louvor, eu preciso orar, eu preciso ter esse meu momento com Deus para que eu consiga quebrar todo esse orgulho, tirar toda coisa ruim daqui de dentro, para que os meus filhos, eu passo o dia com os meus filhos, então para que eles vejam os meus bons frutos nas minhas atitudes, eu preciso primeiro me encher de Deus, eu preciso ter Ele aqui como centro. Então, só tem como, aqui como ela fala, ó, só tem como você ter sentimentos bons se você encher a sua vida de louvor e adoração. E isso é real, eu posso falar de mim mesma. Então façam o teste e vocês verão. A verdade é que só somos capazes de uma vida que agrada a Deus quando buscamos de modo intencional todos os dias a nossa conexão com Ele. Esse tempo em que você está fazendo este devocional tem também como grande objetivo criar na sua vida o hábito de todos os dias se alimentar da árvore que o sustenta, que é Jesus. Esse é o segundo passo, né? Agora vamos para o terceiro. O terceiro passo para nós sermos um ramo cujos frutos glorificam a Deus é recebermos com humildade e sabedoria as podas da vida de Deus. E lembre-se de que tudo que dá bom fruto, tudo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Quando estamos decididos a viver uma vida no centro da vontade de Deus para nós, quando entendemos quem somos nele e o que ele colocou em cada um de nós para que nessa terra nossa vida aponte para Cristo, precisamos saber que seremos podados constantemente pelo agricultor. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. João 15:1 fala, né? Deus, ele é o agricultor. A videira é Jesus, né? Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para a regularização da produção e melhor qualidade dos frutos. Uau, isso aqui é para nós, ó. A gente pode trazer do natural para a nossa vida, né? Para nós. A poda, ela é definida como uma arte, uma técnica para orientar. Então Deus, ele vai nos orientar. Olha, ele vai primeiro nos mostrar qual é o ramo que está podre, que está com os frutos ruins. Ele vai mostrar. Então ele vai nos dizer para nós, ó, podar. A gente vai ter que agir, a gente vai ter que ser intencional em parar com as atitudes ruins, parar com os frutos ruins. Essa é uma atitude nossa, nós vamos ter que fazer. Deus, ele vai nos mostrar, mas a gente tem a graça de ter o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? E ele vai nos ajudar a fazer isso ser leve. Ele vai trocar o fardo pesado pelo fardo de Deus que é leve, né? Então, é uma arte. Deus, ele vai nos moldar para a gente frutificar naquela área que a gente mais precisa mostrar para as pessoas, ajudar as pessoas. Então, ele precisa que a gente se disponibilize para essa poda, né? A poda ela é definida como a arte e uma técnica de orientar, educar as plantas. Para o quê? Para regularizar a produção e para melhorar a qualidade dos frutos. Para te ver que como algo natural é tão marcante, porque é a perfeição de Deus, né? É o que ele faz. Ele vai nos mostrar para nós mudar, para que a gente venha aplicar frutos novos,
para que a gente regularize essa nossa produção, né, de bons frutos, falando palavras mansas, tendo paciência, demonstrando carinho, amor pelos nossos familiares, a nossa família. Então, a nossa produção de bons frutos, né, ela vai ser melhorada. A qualidade dos nossos frutos vai ser melhor quando a gente estiver firmado realmente na nossa videira verdadeira, que é Jesus. Então, se permita passar por essa poda que Deus vai mostrar. Se permita sentir a dor do orgulho sendo, massacrado, esmagado. O que vai ser esmagado vai ser o orgulho. Não vai ser você, vai ser o teu orgulho, né? Os teus sentimentos ruins, eles vão ser tirados de ti. E você vai resgatar a tua verdadeira identidade. Porque eu, por muito tempo, eu vou dizer que em muitas áreas eu ainda apresento resistência, mas hoje eu consigo identificar com mais facilidade quais são as áreas que eu estou resistindo quando o meu marido vem me dar um feedback. Eu já consigo perceber a minha resistência e eu já faço uma autoanálise, né? Peraí, por que eu não estou recebendo esse feedback? O que ele está querendo falar para mim? Às vezes, na hora ali, a minha atitude, que é os frutos ruins, eu boto a barreira. Eu não aceito ele falar aquilo para mim. Eu já venho com uma historinha, eu já venho com uma vitimização, eu já venho com uma justificativa do porquê que eu agi de tal forma, por que eu tomei tal decisão. Então, eu vejo pela minha vida, né? Hoje eu consigo identificar quais as áreas que eu ainda tenho resistência. E Deus tem me mostrado isso para quê? Para que eu tire, porque a gente já tem uma palavra. A gente está à beira de entrar, a gente está na porta, a gente está à beira de entrar na Terra Prometida. Mas se eu não mudar minha mentalidade, nós não vamos acessar. Então, isso cabe a mim. Isso cabe a mim fazer. O meu marido, cabe a ele fazer, passar pelo processo dele, fazer as podas dele. O total de frutos que ele vai colher vai ser da total entrega dele. O total de frutos que eu vou colher vai ser total da minha entrega. Juntos nós vamos ter uma colheita, né? Juntos nós vamos ter uma colheita, mas ela pode ser abundante ou ela pode ser escassa, né? Então vai juntar dos dois, porque muitas vezes a gente acaba olhando pro lado, né? Tá, mas o meu marido, eu vou mudar, eu vou dar bons frutos, eu vou tratar ele com amor, eu vou tratar ele com carinho, e ele vai ser grosseiro, ele vai ser um manipulador, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas passe você pelo processo, porque nós, como mulheres, né? Nós temos uma ordenança de Deus sobre a submissão, né? Então, quando você está cumprindo o teu princípio de Deus, que é você ser submissa ao marido, a submissão, o marido ele tem uma missão, e você está na mesma missão que ele. Então, a submissão vai fazer com que Deus, ele te proteja de tudo aquilo que viria contra você e iria ser mal para você. Por você estar honrando o seu marido, por você estar cumprindo princípios bíblicos. Não tem uma pessoa do mundo que não reconhece Jesus como Salvador, mas que faz os princípios, que sabe que a palavra de Deus ela é viva. Essa pessoa, ela colhe frutos por seguir os princípios. Contra princípios, não tem nada que possa vir contra, entende? Então, siga os princípios de Deus como uma mulher sábia, como uma mulher que edifica, a mulher que influencia o seu lar. Nós temos essa autoridade de Deus. Deus deu o poder como autoridade do homem, e para nós temos a autoridade da influência. Então, o teu ambiente familiar, o teu ambiente dentro da tua casa, dos teus filhos, do teu marido, até você mesmo, é você que gera. É você que gera. Eu que gero dentro da minha casa contenda. Se eu acordo burrada, com cara mal, fechada, todo mundo vai ficar mal. Todos dentro da casa vão ficar mal. Por mais que eles acordaram alegres, me afoguei agora, alegres, dispostos, sorridente, mas se eu tô assim, do que adianta? A pessoa já vai me olhar, já vai ficar assim, opa, deixa eu me fechar aqui, porque ela não tá bem. Então eu não posso ir contra ela com a minha alegria, porque ela vai jogar coisa ruim, os frutos vão vir, vão ser podres, né? E vai feder a casa. Então deixa eu me encolher aqui. Então ou você contagia ou você é contagiado, né? Então nós mulheres precisamos tomar essa responsabilidade. Quais são os frutos que nós estamos colocando dentro da nossa casa? Como que nós estamos influenciando a nossa casa, né? Frutos bons, de paz, de alegria, de mansidão, ou frutos ruins, né? Então vamos se permitir passar por essa poda, porque ela é uma regularização, como ele fala aqui, ó, é uma regularização de produção. Então, talvez algumas áreas você está dando bons frutos, outras áreas você não está dando bons frutos, mas nas que você já está dando bons frutos, você pode melhorar. Permita a poda também, porque você pode melhorar, você pode ir além. Deus não tem pouca coisa para nós. Deus tem o melhor dessa terra para nós. Então não vamos mais se contentar com o pouco, né, deste mundo. Vamos se contentar e ficar focando lá no máximo de Deus para nós. Vamos continuar a leitura aqui? Vou ler de novo o parágrafo, tá? Na agricultura, a poda é definida como a arte e a técnica de orientar e educar as plantas para a regularização da produção e melhorar a qualidade dos frutos. Que lindo, não é mesmo? É exatamente assim comigo e com você, quando Deus nos poda em nossa vida. Quando Ele permite que vivamos algumas situações de dor, Ele está nos podando. Muitas vezes essas situações são consequências dos nossos erros e são nossas colheitas.
Outras vezes, não necessariamente nós fizemos algo para estar passando por uma grande poda. Por exemplo, quando quando enfrentamos um grande desafio, como algumas doenças graves, ou quem sabe a perda trágica e repentina de uma pessoa muito amada, mas a verdade é que Deus conhece exatamente o que Ele colocou dentro de cada um de nós. Ele sabe do que somos capazes de suportar e o que precisamos viver, o que nós precisamos ser podados, para que tenhamos a nossa fé, o nosso caráter e a nossa resiliência alinhados aos grandes planos dele para nossas vidas e por meio de nossa vida. Então, diante das dores e desafios que enfrentamos, precisamos perguntar o que é necessário mudar, o que é preciso aprender e como vamos crescer com aquela dor para que os novos ramos nasçam muito mais belos, mais fortes, mais resistentes e frutíferos do que eram antes. Nada é por acaso. Há propósito em tudo o que vivemos. Quando olho para a minha vida, para todas as podas que tenho recebido de Deus, vejo primeiro o quanto Ele foi e é bondoso e misericordioso comigo nos meus erros. Depois, o meu coração arde de amor por Ele, quando vejo que nenhuma lágrima que derramei, ela foi em vão. Que hoje sou muito mais parecida com a mulher que Ele me fez para ser, e que por meio da minha poda, do meu processo de alinhamento, milhares de outras vidas estão podendo conectar-se com a videira, que é Jesus, para terem as suas jornadas transformadas. Hoje eu aprendi, mesmo no meio das minhas lutas e dos meus desafios, a ser grata e ter convicção de que valerá a pena, que nada é por acaso, e que se eu for capaz de aprender e mudar no meio dessa dor, eu verei muitos e lindos frutos na minha vida e a partir dela, frutos que vão glorificar a Deus. Os nossos frutos, eles estão glorificando a Deus hoje? A gente está engrandecendo o nome dele? Ou não? Eu vou deixar umas perguntinhas de reflexão para nós já vamos encerrar. Que frutos você tem colocado para as pessoas da sua vida? Quais frutos essas pessoas estão colhendo de você, né? Com as suas atitudes. Com que frequência você realmente para examinar os frutos que está colhendo na sua vida? Um exemplo, né, que eu dei agora há pouco é que eu consigo fazer essa autoanálise e ver por que eu estou resistindo. Então, se encaixa aqui, né? Ó, com que frequência você consegue realmente parar para examinar os frutos que está colhendo na sua vida? Outra pergunta. Quando as podas da vida vêm, você acolhe com sabedoria ou resiste a elas, mesmo sabendo que são necessárias para o seu crescimento? Como que você acha? Lembra que eu falei? Muitas áreas, eu faço resistência. Depois eu faço análise e eu vou para o meu marido e reconheço, né? O correto é eu já receber. Tudo aquilo que ele vem trazer de feedback, é eu já receber. Então, amor, tem que ser o orgulho mesmo ali na hora. Não, amor, obrigada por me mostrar. Porque as pessoas, elas só nos trazem feedbacks para ver a gente crescer, a gente ir adiante, né? A gente melhorar. E o quanto você está disposto a abrir mão do que precisa ser podado para alcançar uma transformação verdadeira e duradoura em sua vida. O quanto que você está disposto. É forte essa aqui, né? O quanto que eu quero, o quanto que eu decido abrir mão das coisas ruins. Porque as coisas ruins talvez nos colocaram em lugares bem confortáveis hoje e eu não quero sair daqui. Então, o quanto que eu decido me libertar do conforto, viver o desconforto da poda, da dor, né, de vencer o orgulho, para mim viver algo melhor ali na frente, né? Eu só vou viver algo melhor ali na frente se eu viver o processo hoje. O meu passado eu não estava vivendo o processo, mas hoje eu estou vivendo. Então eu decido hoje. O meu hoje vai definir o meu futuro. Entende? Eu só vou chegar lá se hoje eu transformar aqui. Então, por isso que há um dia de cada vez para a gente trazer clareza para nossa vida. Certo? Vamos, vamos ler a nossa consciência, trazendo a consciência? Agora é o nosso exercício, tá? Com muita coragem, com muita verdade e com muita humildade. Olhando para a sua vida, qual é a qualidade dos frutos que você tem produzido? Os seus comportamentos, as suas atitudes e as suas palavras têm glorificado a Deus? O primeiro passo de toda transformação que desejamos viver sempre será a consciência. Então, escreva nas linhas a seguir quais são os maus frutos que você reconhece ter hoje e que você deseja eliminar da sua vida. Esse vai ser o nosso exercício, né? Identificar quais são os maus frutos. O que você identifica hoje que é ruim, que não glorifica a Deus, que envergonha o nome dele, que não condiz com uma filha de Deus, né? Identifica e anota, tá? Se você vive agora uma situação desafiadora e de dor, algo que tem roubado a sua alegria, escreva abaixo sobre qual é essa situação. Depois, com autorresponsabilidade,
minha responsabilidade, né? Eu vou reconhecer aonde que eu errei, o que que eu falei, o que que eu agi errado, para viver o que que eu tô vivendo hoje, né? Agora, com autorresponsabilidade, escreva uma relação de ganhos que terá na sua vida se você aproveitar essa poda para crescer, mudar e aprender, tornando-se todos os dias o ramo perfeito, um ramo à imagem do seu Criador e a cara da pessoa que ele o fez para ser. São 2 exercícios. O primeiro, você vai reconhecer os maus frutos que você decide mudar, né. O segundo, você vai colocar aqui quais serão os bons frutos que você vai colher se você for podado, se você mudar suas atitudes. Então são 2 exercícios. Primeiro, reconhece os maus e você é aquilo que você vai decidir mudar. Você está botando no papel aquilo que você decide mudar. E agora você vai escrever aquilo que você vai colher de bom fruto quando você mudar, certo? Hã, eu vou ler a nossa oração, né, eh eu acho que eu vou falar um pouquinho mais, que nem esse devocional, ele a intenção dele é para que a gente não é para a gente decorar versículos, né, não é para a gente decorar somente aquilo que ela fala. Muito pelo contrário, esse devocional, ele é para trazer a clareza para nossa vida, né, sobre todas as áreas da nossa vida. Então, é para nós trazer consciência e aplicar aquilo que a gente está aprendendo, né. A gente está trazendo consciência de atitudes erradas. Aonde que a gente precisa mudar, onde que a gente precisa ser podado, né. Hoje a gente trouxe consciência. Você vai tomar um posicionamento e vai mudar aquilo que ele te trouxe na consciência, né, dos erros que você vinha cometendo. Você vai conseguir ver, né, quais as pessoas que nós mais machucamos, né, uma das pessoas que a gente mais machuca, né, se você é casado, é o seu cônjuge, né, porque quem tá do teu lado vê as tuas piores versões e as tuas melhores versões, porque cada dia você puxa pra fora uma máscara, né, por essa falta de alinhamento, por essa falta de poda. Então, quem é a pessoa que você mais machuca, né? Quem ainda mora com os pais, quem sofre são os pais, com a sua pior versão, né, porque daí cada dia você tá numa lua, você tá de um jeito, você tá de uma maneira, e assim é no casamento também. Então a gente precisa passar por essa poda, né. A gente precisa, o devocional, ele também, tudo que a gente leu, ele nos ajuda a gente ver quais são as fraturas da nossa alma. A gente consegue remeter lá no passado, aonde começou, essas dores, essas barreiras de orgulho, essa resistência. Então, esse devocional, ele é para nos trazer isso, nos aproximar de Deus, nos aproximar da nossa real identidade, né, que nós já vamos entrar no próximos blocos. Então, a gente vai destravar dentro de nós a nossa verdadeira identidade em Deus e colher os melhores frutos dessa terra, né. Então o objetivo desse devocional aqui é para a gente trazer consciência e construir um novo estilo de vida, né, onde eu vou me parecer mais com a mulher ou com o homem que Deus me fez para ser, né. Então para a gente ser aquele ramo que vai permanecer em Cristo, né, e vai frutificar, não só para nós, mas para toda uma geração, para todo mundo poder olhar para nós, e nós com a nossa boca fechada, eles conseguirem ver Deus. Esse é o ponto que nós precisamos chegar, né. E isso só vai conseguir ser se você tem, que nem isso aqui é muito importante que nós estamos fazendo, né, nós estamos fazendo um devocional, nós estamos aprendendo, mas isso não substitui o teu momento com Deus. Então não deixa de depois você tirar um tempo, ler a palavra, peça para Deus: "Pai, que livro da Bíblia eu vou ler?". Medite nela todos os dias. "Pai, o Senhor tem um versículo para mim hoje. Qual é o versículo?". Leia todo o contexto, pegue um papel, anote os pontos principais e faça perguntas para Deus sobre o que que ele quer te ensinar naquele versículo, naquele contexto ali, né. O que que talvez vai estar ligado até mesmo com as podas que você vai precisar fazer, as dores que você vai enfrentar, de moer o orgulho na sua vida, nas suas áreas, né. Então, não deixe de ter o tempo de vocês com Deus, né, dedique, 1 hora, meia hora, o tempo que você tem disponível para estar ali, mas esteja de corpo presente, para que ele se faça presente também, tá bom, minhas lindas? Vamos dar a oportunidade se alguém quer falar, quer compartilhar algo? Não? Não? Então vamos ler a nossa oração? Vamos fechar nossos olhos, eu vou ler a oração que ela preparou para nós e eu vou fazer a nossa oração depois, tá? Meu Senhor, Deus de toda a eternidade, que privilégio ter a tua palavra para orientar a minha vida. Eu te agradeço, primeiro, por me permitir, por intermédio de Cristo na cruz, ser um ramo conectado a ti. Eu te agradeço, Senhor, a promessa da vida eterna e o privilégio de ser chamada de tua filha. Obrigada, Jesus, por conduzires a minha vida, por me permitires passar por provações, por aperfeiçoares o meu caráter em amor e por me perdoares. Eu te peço perdão pelos meus maus frutos que vinha produzindo na vida por causa das minhas más escolhas e te clamo por sabedoria e santidade para que tudo que eu faça na minha vida glorifique o teu nome. Eu te amo, Jesus, e sou grata por ter o seu amor e cuidado com a minha vida. Obrigada, Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Pai de amor, o Senhor é um Pai zeloso, um Pai que cuida, que protege, que guarda. O Senhor está trazendo, Pai, as podas, o Senhor está trazendo às nossas consciências todos os maus frutos que vergonhavam, Senhor, que não te representam, Senhor.
Então, obrigada, Jesus, por nos permitir estar aqui hoje, aprendendo, crescendo juntas, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor falou muito ao meu espírito e eu quero, Senhor, dar liberdade para o Senhor se mover na minha vida, me dando coragem, me dando ousadia para mim vencer essa alma que é corrompida. E eu te peço, Espírito Santo, esteja com cada um que estiver ouvindo esse vídeo agora, Pai. Esteja entrando nos seus corações, trazendo paz, porque o seu fardo é leve. Nós entregamos todos os maus frutos nas suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nos liberta de nós mesmos, Pai. E enche-nos, Pai, com a tua graça, enche-nos com o teu amor, com a sua paz. Nós queremos glorificar a ti, Pai. Foi para isso que nós fomos gerados. Nós fomos gerados para te glorificar, para engrandecer o seu nome. Em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Jesus, por essa palavra, por esse conhecimento. Eu digo, anjos continuem com cada um. Vai com essas moças, esses homens, em nome de Jesus. Protejam eles, livre do perigo, livrem eles do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Beijo.